Se for para um advogado, estude. É absolutamente fundamental o conhecimento. Eu acho que para qualquer profissão, né, quem não estuda fica para trás. Eu acho que o estudo é absolutamente fundamental. E é por isso que eu sinto muita alegria em ser professor. É uma das coisas que me satisfaz na vida é dar aulas, transmitir conhecimento. Olá, pessoal! Estamos aqui de volta, hein? Nossas cadeiras, todo mundo com água, porque precisa hidratar, bater um papo, né? A gente fala bastante, precisa, de repente, molhar um pouquinho, né? A garganta, enfim. Porque hoje o papo realmente, como sempre, né? Mas hoje é um papo diferente, um papo onde a gente vai aprender muito, né? Sobre leis, uma área específica do direito. Inclusive, né? Quem foi buscar essa fera aí, o nosso querido Habib Gabriel Bedini. Tudo bem, Habib? Como é que estão as coisas? Fala, Habib, tudo certo, viu? Habib, o convidado de hoje é muito especial. Eu tive o prazer de trabalhar bem próximo dele, em uma equipe do lado ali dele. Eu observei ele de perto e me inspirei muito, viu, Habib? Porque o convidado de hoje é famoso por ser muito educado, um lorde, viu? Já sentimos, né, um pouco nessa conversa fora aqui do ar, já deu para ver, né, um gentleman, com certeza, né? E quem é ele então, Habib? O convidado de hoje é o professor Erasmo Valadão, graduado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é mestre em Direito Comercial pela mesma instituição, onde também concluiu o doutorado em Direito Comercial e a livre docência em Direito Comercial. Ele leciona nos cursos de graduações e pós-graduação e é professor associado, ex-chefe do Departamento de Direito Comercial e tem experiência na área de Direito com ênfase em Direito Comercial, atuando principalmente no campo do Direito Societário. Mas muitos não sabem, Habib, que o professor Erasmo Valadão também teve um bar, hein? É Olha, isso mesmo, professor? Gabriel, deixa eu só corrigir. Eu, Claro, perfeito. eu, eu me aposentei, não sou mais professor associado, sou professor sênior, Ah, tá? perfeito, professor. E não sou mais professor doutor, Uhum. então, consequentemente, também não sou mais associado, que para ser associado precisa ser livre docente, que eu sou, Uhum. quer dizer, são os meus títulos. E hoje Perfeito, eu exerço o cargo de professor sênior. Só perfeito, dou professor. aula, só dou aula para pós-graduação. Excelente. E professor, então muito bem-vindo ao nosso Filó, hein? Como eu disse, eu é que agradeço de participar do Filó. nós aqui agradecemos realmente, professor, sabemos que vamos aprender demais com o senhor hoje e, infelizmente, né, quem deixou de ter aula com o senhor é que está perdendo, tenho certeza disso. Aliás, o senhor sabe que eu me encanto com os nomes dos advogados, né? Professor, né, com o doutor Erasmo Valadão Azevedo de Novaes, França, né? A gente fica todo orgulhoso com esses nomes, assim, dos escritórios de direito e tudo mais, professor. Ah, mas eu sou conhecido como Erasmo Valadão, então pode parar por aí. Doutor Erasmo, a gente começa aqui arrancando a pinta, que quer dizer o seguinte, contando a biografia. Então, primeiro se apresente um pouquinho, traz um pouquinho da sua história de vida. Eu estudei a partir do clássico, vamos dizer, quando existia curso clássico e curso científico. Eu fiz o clássico no Colégio São Luís e aí fiquei muito em dúvida na hora do vestibular se eu fazia músico ou não, porque eu sou músico, né? Eu toquei profissionalmente, com carteira da Ordem dos Músicos. Eu toquei 9 anos na noite paulistana, piano. Fiquei muito na dúvida se fazia direito ou se fazia faculdade de música, né? O meu professor foi fundador da Faculdade de Música da USP, era o maestro Olivier Toni, e ele me adorava, queria que eu fosse para lá e tal, mas eu acabei ficando no direito mesmo, acho que por tradição familiar, porque meus dois avós, meu pai, meu tio, foram advogados. E eu tenho dois primos advogados, primos irmãos. Então, é uma tradição de família, como eu disse. Bom, aí acabei fazendo o vestibular em Direito e ingressei na São Francisco. Depois, uma vez formado, eu iniciei o curso de pós-graduação em Direito Processual Civil. O meu orientador era o professor Celso Neves e a professora de seminário era a grande mestra
Ada Peregrini Grinolfo. E acabou que eu não tive tempo e condições de escrever a dissertação. Então, eu passei, mas eu já dava aula na PUC, depois fui assistente do Rubens Velosa, também um grande advogado. Tinha parado de dar aula na PUC, até que o Rui Geraldo Camargo Viana, que é professor, virou professor titular na São Francisco, me convidou para ser assistente dele na PUC de Direito Civil, o que foi muito bom para mim, porque eu refiz o meu curso de Direito Civil da parte geral às sucessões. Dei 5 anos de Direito Civil. E eu digo por que eu refiz, porque o meu professor, o melhor professor que eu tive na vida, chamava-se José Carlos Moreira Alves. Foi ministro do Supremo, presidente do Supremo Tribunal Federal e presidente do Supremo na época da Constituinte. Mas o Professor, grande... por que que ele foi tão bom para o senhor? Como que era a aula dele? era extraordinário. Ele dava aula no máximo com o Código Civil na mão, o resto saía tudo com uma fluência absurda. O direito romano dele deve estar na 16ª ou 17ª edição, e é um livro extraordinário, é um livro extraordinário. Agora, o grande problema, por isso que eu falei que eu refiz, é que ele participava da Comissão de Reforma de Códigos, que abrangia o Código Civil e o Código de Processo Civil. Só o Código de Processo é que entrou em vigor na ocasião, em 73. Então, ele passava 6 meses em Brasília e 6 meses em São Paulo. Então, foi muito fragmentado o meu curso de Direito Civil. Apesar de eu ter aproveitado demais quando ele estava dando as aulas, eu ficava 6 meses sem ver com professores medianos, vamos dizer, medianos. Não porque faltasse professor na São Francisco, professor de Direito Civil, pelo contrário, davam aulas do professor Washington de Barros Monteiro, Nossa, Silvio Rodrigues, mas eles não substituíam o Moreira Alves. Quem substituía eram professores, como eu disse, medianos. Então, foi muito bom para mim eu ter dado 5 anos de civil na PUC, porque, bom, primeiro porque direito civil é fundamental, né? O Moreira Alves, o professor Moreira, ele costuma dizer o seguinte: direito é direito civil, o resto são adjacências. Mas aí eu, terminado o direito civil, eu dei 2 anos como professor regente de processo civil. Então, eu sempre naveguei muito bem em civil, comercial e processo civil. E acabei voltando para a pós-graduação na São Francisco 10 anos depois. Aí fiz mestrado, na verdade, meu orientando, que era o professor Bulgarelli, devia talvez ter insistido que eu fizesse doutorado direto, mas acabei fazendo mestrado, doutorado, aí fiz concurso para professor doutor, porque só professor doutor pode dar aula, você tem que fazer esse concurso obrigatoriamente, e depois, quando eu tirei o título de livre-docente, eu passei a ser professor associado. E eu acabei não escrevendo a dissertação por uma série de circunstâncias. Quando eu voltei, eu voltei 10 anos depois de eu ter ingressado em processo civil. Eu voltei para fazer direito comercial. A minha intenção era fazer processo civil, mas acontece que os professores, não sei por quê, processo civil é a vedete, é a grande vedete da faculdade. Todo mundo quer fazer processo civil. Então, os professores com quem eu queria fazer, que era
o professor Cândido de Dinamarca, que foi patrono da minha turma, um grande mestre, uma pessoa maravilhosa, Sensacional. a professora Ada Pellegrino, estavam todos lotados. O professor de Dinamarca tinha 20 orientantes. Então, Cara, não tinha condição de entrar. Então, eu fui fazer comercial, que eu já tinha dado 2 anos na PUC também. Eu dei 2 anos de comercial, 5 de civil e 2 de processo civil na PUC. E dei 1 ano de aula no Mackenzie. Aí eu voltei para São Francisco, fiz o mestrado em Direito, o mestrado, o doutorado e a livre docência em Direito Comercial. E agora eu me aposentei, em dezembro, compulsoriamente, e só estou dando aula, só posso dar aula na pós-graduação, não posso mais dar aula de graduação. O que eu acho até saudável, porque entra uma garotada nova aí, né? Eu já cumpri o que tinha que cumprir. ô, professor, mas o senhor sente falta de dar aula, professor? Essa turma? De graduação, não mais. Eu, no começo, gostava demais de dar aula de graduação. De uns 10 anos para cá, eu comecei a me aborrecer, porque, bom, eu nunca tive problema com aula, jamais. Eu acho que a minha conduta fez com que os alunos sempre me respeitassem. Eu nunca atrasei uma aula, eu só faltei quando estava no hospital, nunca deixei de preparar uma aula, encaminhava para os alunos um roteiro da aula. O roteiro Então, sensacional, tive acesso, viu, professor? então eu nunca tive problema com aluno nenhum, nunca. E fui sempre um professor muito rigoroso. O cara que não merecia não passava de ano. Isso aí, Mas fui professor. rigoroso comigo também, o que para eles era um exemplo, né? Eu acredito, doutor Erasmo, que eu também deixei de dar aulas depois de 14, 15 anos, talvez pelo mesmo motivo que o senhor, né? Percebendo, né, cada vez mais um desinteresse, enfim, né? Ou enfim, um nível, né, de Isso. participação cada vez menor e tudo mais. Agora, sem dúvida alguma, né? E a pós-graduação tem um outro nível, né, de discussão, um pouco mais elevado, E porque, né, realmente é outro ganho, né? Em nível de aulas. o Agora pessoal sim, vai com interesse, né? exato, exatamente. É, Entendeu? é, é uma opção, né? Não é uma obrigação, né? Como se a Isso, obrigação do diploma, né? Já é uma segunda isso. etapa. Agora, doutor Erasmo, sem dúvida alguma, aliás, lembrando rapidamente da música, um dos meus biografados também é pianista, né? O Celso Moraes, da Copenhague, ama a música, enfim, né? Então, realmente, enfim, eu tive um início parecido com o senhor. Eu gostava de futebol e de piano, que minha mãe era professora, brilhante. Só que eu fui para o futebol. Só foi para o piano. Aí fui lá porque jogava no gol, estourava todos os meus dedos lá, não dava. Agora, em relação a Eu joguei, eu joguei muitos anos, eu joguei futebol até 56 anos de olha que idade. fantástico, é uma Ô, delícia louco. mesmo. É o grande esporte. Agora, doutor Erasmo, a política estudantil produziu para o país grandes nomes, né? Sem dúvida, na São Francisco, na PUC, também em outras universidades, Mackenzie, né, sem dúvida alguma, né? Essa política, não sei se o senhor acompanhou ainda, né, enquanto esteve como docente, mas assim, de uma forma mais ativa, ela ainda está gerando nomes importantes para a política ou houve uma queda nessa produção? Talvez tenha havido uma queda. Deixa eu contar a trajetória política lá na São Francisco. Em 1968, os estudantes invadiram a faculdade e permaneceram lá, até, até por conta de imitar aquele movimento que houve em Paris, né, em 68. Então, a faculdade foi invadida, o Buzaide era o diretor, ingressou com uma ação de reintegração de posse. Eu entrei no ano seguinte, em 69, e foi o ano da repressão violenta. Era violento. Teve até tiro lá. Então, o era, pessoal da direita era ligado ao CCC, né, que era o Comando de Caça aos Comunistas. Então, foi um ano muito ruim, o ano que eu entrei. E até eu me formei em 73. Vamos dizer que eu comecei a ter participação política em 71,
e 72, em 73 tive muita participação política. Não direta, eu não era membro do centro acadêmico, mas fazia política, era muito ligado à política. Hoje em dia, não há aquela. Claro que há uma polarização que é extremamente negativa para o país, mas na época era uma polarização muito pior do que hoje, porque matava-se, matavam-se pessoas, não é? Eu me lembro que eu fui na missa do Vladimir Herzog na Sé. Na Sé. Aliás, curiosamente, foi a primeira vez que eu usei metrô. O Antônio Erasmo Dias, o que me salvou é que eu só sou Erasmo, eu não sou Antônio Erasmo Dias. Isso é o que me salvou. Ele mandou, ele mandou fechar as entradas para o centro. E minha mulher estava comigo e falou: bem, vamos pegar o metrô. Aí eu peguei o metrô e desci lá na Sé. Então eu via um pedaço da missa, mas era terrível, né? Pois foi morto aquele operário, o Manuel Fiel Filho. Nessa época eu fazia muita política. Nunca fiz parte da luta armada, eu nunca fiz parte, nem achei que aquele fosse o caminho que devesse ser seguido. E tanto era assim que morreu muita gente, né? Morreu muita gente. Eu tenho um primo que foi exilado, teve primeiro no Chile, daí foi dedado pelos vizinhos quando o Pinochet tomou posse, aí ele foi para aquele estádio onde ficaram todos os presos. Ele teve a sorte de sair um dia antes de chegar lá o Fleury, o delegado Fleury. Ele teve a sorte de sair. Então, eu nunca participei desse movimento da luta armada. Mas era um cara de esquerda, como eram os alunos que não aceitavam aquele regime na minha época. Eu vi o Goffredo ler a Carta aos Brasileiros no pátio da faculdade. Aliás, no ano passado, fez 45 anos da data da Carta aos Brasileiros. Por uma grande coincidência, eu era o único professor da Ativa que não só assinou a carta, como viu o Goffredo ler a carta no pátio da faculdade. Você comentou do Erasmo Dias, eu só relembrando, eu entrei na PUC em 80 para fazer administração de empresas, né? E realmente as marcas da invasão da PUC em 77 estavam nas paredes ali, as fotos e tudo mais estavam bem registrados ali, doutor Erasmo. Foi um período triste da nossa história, né? Espero que nunca mais volte. Com certeza. Professor, sabe o que eu estava pensando aqui? Eu lembrei desses fatos, não porque eu não vivi, né? Mas de ler, sim, eu lembro. E eu lembrei muito do Sobral Pinto também, das decisões, professor. Eu fiquei pensando aqui, eu vim de família de advogado também, né? Tanto avô por parte de pai, quanto avô por parte de mãe era advogado, meu pai também. E eu fiquei pensando aqui, professor, nas características que eu vejo do bom advogado. E uma delas que o senhor, assim, eu sempre observava isso quando o senhor ia no escritório, eu via isso muito, senhor, e eu via as pessoas falando isso. Porque, sabe, Elias, o Erasmo o professor Erasmo é muito conhecido no direito, ele é muito respeitado, mas para mim o que mais me chama a atenção do professor é a forma como ele lida com as pessoas, com a educação, e tratar todos de maneira respeitosa. E E eu lembro, por exemplo, e isso é verdade, professor. Eu lembro de me contar no escritório que o senhor fazia questão de mandar parabéns para todo mundo que você conhecia lá no dia do aniversário, fazia questão, e aquilo demonstrava que o senhor respeitava as pessoas. E eu vejo, professor, cada vez aqui que o senhor vai contando as histórias, que você tem muitas qualidades boas. E eu vejo isso no Sobral Pinto se posicionou também. O senhor se posicionou. O senhor é coerente. Tanto que você falou nas aulas que você cobrava dos alunos, mas cobrava de você também. Então, professor, eu estou aqui aqui eu estou aprendendo um monte com o senhor. Eu sempre que eu encontro o senhor, eu aprendo alguma coisa. Eu queria saber, professor, na sua opinião, quem quer se tornar um bom advogado, uma advogada, que conselho você daria para eles? depende se a pessoa
vai ser só advogado, vai querer seguir carreira acadêmica, enfim. Basicamente, o conselho é estudar, né? O conselho é estudar. Eu tive uma felicidade enorme, porque o meu avô materno era o Noé Azevedo, que foi simplesmente 25 anos presidente da ordem aqui em São Paulo. 25 anos, é um feito inédito até hoje. Caramba. E meu avô, ele era catedrático de Direito Penal de São Francisco, só advogava no cível, advogava penal um ou outro habeas corpus. A clientela penal dele, sabe qual era? Porque ele não gostava de perder contato com a realidade. Era o Conselho Penitenciário, do qual Nossa, ele foi membro 34 anos, caramba, professor. além da ordem e o conselho. Ele era um advogado excepcional, respeito que aquelas pessoas tinham por ele. Eu saía do escritório com ele, para chegar ao fórum levava meia hora, Gabriel. Todo mundo parava para cumprimentá-lo. Todo mundo, professor e tal. Então eu tive essa grande felicidade, e eu falo por quê? Porque eu aprendi a fazer audiência. Eu tive em audiências, umas 10 audiências com ele, né? E ele era uma pessoa muito mansa, muito, de uma bonomia enorme. Na audiência, ele virava um leão. Eu lembro que eu participei de uma audiência, o Sidney Sanches era o juiz da primeira vara civil. E do outro lado, de um lado, estava o Eli Lopes Meirelles, o grande administrativista. E começou uma briga tão grande que o Sidney Sanches falou assim: bom, eu pensei que, dado o nível dos advogados, eu não precisaria dirigir a audiência. Pelo jeito, estou vendo que eu preciso dirigir. Agora, eu ficava com vergonha, porque os juízes tinham um respeito por ele. Eu ficava envergonhado, porque eu falo, uma audiência, saiu uma briga desgraçada, o advogado daqui, de lá. Aí o juiz interrompeu, disse, um minutinho, O que, professor, o que o senhor quer? Eu ficava com vergonha. Eu ficava com vergonha. Era tal a deferência que os juízes davam para ele. O tribunal também, ele uma vez ele perdeu uma causa, perdeu um agravo e entrou atrás do relator para falar com o relator, ver se mudava o voto dele. Ele falou para mim: perdemos estupidamente, e entrou atrás do relator. Ele sustentou o agravo de instrumento, na época não se sustentava. E, no fim da vida, ele era conhecido. E, como advogado, ele aproveitava as oportunidades em defesa dos clientes, né? Eu tive essa escola. E depois que ele morreu, eu trabalhei com o doutor Teotônio Negrão. Eu Caramba. fui estagiário do doutor Negrão, que era completamente diferente do vovô. Era bravo, temperamental, mas também um trabalhador incansável. Meu avô, eu até escrevi uma biografia, uma curta sobre ele, que vai ser publicada na Quartier Latam. E eu conto nessa pequena biografia que eu escrevi, eu conto alguns lances assim que me impressionaram, me marcaram profundamente. A escola que eu tive foi tão grande que eu acabei não sendo professor titular, acho que por causa disso. Eu achava que não conseguiria atingir o nível do meu avô. Ele chegou um domingo na minha casa, estava já com 76 anos, ele morreu com 76 anos, e falou assim, eu percebi a cara dele deprimido, eu falei: vô, o que aconteceu? Ele falou assim: não, eu estou muito triste, que hoje é o primeiro domingo na vida que eu não vou ao escritório. Era paixão pelo trabalho. Primeiro domingo na vida. Sábado nem falar, né? Primeiro domingo na vida.
Nossa. A vida dele era o trabalho. É o que ele aprendeu com o pai, que era a religião do trabalho. A religião do trabalho. Por isso, né, doutor Erasmo, é muito difícil julgar o que é felicidade para as pessoas, né? É. Cada um É, tem o seu modelo, né? Sem dúvida alguma. Agora, entre é, vários livros que o senhor lançou, né? é, eu estava vendo um desses títulos, que é o Conflito de Interesses nas Assembleias de SA. Cada vez mais isso. SA, cada vez mais pessoas que são, né, associadas a essas empresas. Então, quais são os pontos mais delicados desses conflitos, doutor Erasmo? Não devia nem estar falando, falar de si próprio é muito ruim, mas eu tenho orgulho de ter lançado dois livros seminais do direito comercial. Um é o conflito de interesses na Assembleia de SA. Ninguém tinha escrito nada, eu digo monografia. E a outro foi invalidade das deliberações de Assembleia das SA. E ninguém tinha lançado nada. E eu lancei esses livros em 93 e 99. E conflitos de interesse faz mais de 30 anos que eu lancei. Mais de 30 anos. Até hoje se discute sobre isso na CVM. Ah, Até hoje. A sim. CVM mudou de posição 4 vezes. Uma delas começou seguindo, não, começou contra a minha opinião. Depois passou a seguir a minha opinião. Depois voltou-se contra. Hoje está de novo seguindo a minha posição nessa matéria. Eu tenho muito orgulho de ter inaugurado essa discussão no Brasil. Até muito curioso que eu ia escrever minha dissertação de mestrado sobre estabelecimento comercial. E acabei, na última hora, eu falei, ó, falei para o Bulgário, professor, eu vou escrever sobre conflito de interesse. Eu vou assim, olha, se estabelecer, se escrever sobre estabelecimento comercial, tudo bem. Escrever sobre conflito de interesse vai levar pau da banca. Oh, Estou mudando um pouco de assunto. Eu queria saber se a música te fez um melhor advogado ou o advogado que te fez melhor na música. Ah, não sei dizer. O que eu acho é o seguinte, Gabriel: a arte abre os horizontes da pessoa. Seja música, literatura, pintura, a arte abre a cabeça da pessoa. Então, e foi isso que aconteceu comigo. Eu, até 15 anos de idade, quando eu comecei a aprender piano, já comecei tarde, eu tinha a cabeça de esportista. Não que eu tenha nada contra esporte, ao contrário, como eu falei, eu joguei 25 anos de futebol todos os sábados, todo sábado. Então, eu gosto muito de esporte. Mas uma coisa é você ter a cabeça de esportista e outra você ter a cabeça de um músico, de um literato, enfim. Então, eu acho que a arte foi absolutamente fundamental para mim, como eu acho que é fundamental para todo mundo. Então, eu acredito que a arte tenha sido mais importante para mim do que o direito, ou seja, no seguinte sentido, eu me formei melhor em direito, ser professor de direito, devido à arte. com certeza. Inclusive também, né, a música, sem dúvida alguma, também é um caminho, né? Eu me lembro, professor Erasmo, que quando eu ainda era repórter esportivo, que havia uma entidade mundial, né, comandada, inclusive, né, e aportada financeiramente por grandes ídolos do esporte, justamente para investir né, em jovens carentes, e a música era, sem dúvida alguma, um desses caminhos, né? Então, realmente torna a pessoa mais completa, mais feliz, enfim, né? A música é uma linguagem universal. É verdade, É a única linguagem universal. É Quer dizer, verdade. se eu sentar no piano com um russo tocando contrabaixo ou com um chinês, entendeu? Vai sair alguma coisa. Hoje em dia eu não toco mais música erudita. Eu toco jazz, bossa nova e MPB. Mas se um chinês tocar jazz, ele vai tocar comigo. sem dúvida. Vai sair música. A música tem essa enorme vantagem.
É uma língua que todo mundo entende. Entendo, é É verdade. isso mesmo. É uma língua que todo mundo entende. É verdade. E vou puxar um pouco também, professor Erasmo, porque eu vivenciei isso, né? A bola acaba tendo essa missão também. Eu cobri eventos internacionais, como a Copa de 98, por exemplo, no meio de um conflito Estados Unidos e Irã, né? E de repente surgiu uma bola, iranianos e norte-americanos jogando bola juntos e comemorando gols juntos, né? Então, realmente, a música, né? O esporte são, como o senhor falou muito bem, são ferramentas, né? Que fazem O pessoas. Pelé, o Pelé parou uma guerra, né? Exatamente, é verdade. Parou uma guerra. É verdade. Vamos cultuar isso para o bem, né, professor Erasmo? É, Muito bem. Professor Erasmo, olha, a gente ficaria, como o Gabriel Habib falou aqui, horas aprendendo, né? Não conversando, aprendendo, né? Contigo, tal, né? A profundidade de conhecimento e também, né? De detalhes, né? Que você nos traz. Então, como a gente sempre diz aqui, né, Habib? Aqui a gente não, aqui não tem fim, né? O filó, só tem É, começo, né? Vem, traz a é isso cadeira e mesmo, deixa a Habib. cadeira aqui, né, Habib? É isso mesmo. Habib, só para completar, eu tive o prazer de escutar o professor Erasmo. Ouvi uma vez só, infelizmente ainda não ouvi o professor no Ranieri, que eu quero ouvir. não, mas Mas, eu estou fora de forma, eu estou fora de forma. Mas professor, o Ranieri que eu tocava, era outro Ranieri. A tabacaria é a mesma, mas ele tinha um restaurante ao lado, que era dele, do Ranieri, ah, com um piano que eu escolhi, era um Yamaha de 1/4 de cauda, era um belo piano, e depois ele teve que fechar o restaurante, então eu parei de tocar lá. Eu parei de tocar e parei de tocar à noite, por isso que hoje eu estou completamente fora de forma. imagina, professor. Com certeza. Mas é como é a velha história do andar de bicicleta. Tenho certeza que a hora que tiver umas teclas brancas ali, vai dar um show. Professor Erasmo e doutor Erasmo, por favor, deixe uma mensagem para a gente, para quem está nos acompanhando e certamente se encantou com essa nossa conversa. Se for para um advogado, estude. É absolutamente fundamental o conhecimento. Eu acho que para qualquer profissão, né, quem não estuda fica para trás. Eu acho que o estudo é absolutamente fundamental. E é por isso que eu sinto muita alegria em ser professor. É uma das coisas que me satisfaz na vida é dar aulas, transmitir conhecimento. Isso é fundamental da minha vida hoje, é ser professor. Sim, é uma missão, né? Um educador, né? Não só o professor, um É educador. assim. Tenho certeza disso, né? Muito obrigado, doutor Erasmo. Olha, hoje recebemos aqui o doutor Erasmo Valadão. Como ele mesmo sugeriu, vou parar por aqui. Tem mais nomes aqui, né? Mas vou parar. Doutor Erasmo Valadão. Habib, que delícia de papo, hein? Ah, Habib, ó, eu tô nas nuvens aqui, viu? Falar com o doutor Erasmo, professor, é assim para mim uma coisa maravilhosa, Habib. Espero que o público goste também. Tenho certeza que vai gostar. Professor, muito obrigado, viu? Obrigado a você, Gabriel. Gostei muito do programa, foi ótimo participar. Também adoramos. Hoje, então, tivemos aqui o doutor Erasmo Valadão, Habib e eu aqui sempre encantados aqui com os nossos convidados. E até o próximo filó, né, Habib? Até lá, pessoal. Até lá. Tchau, pessoal.